Fala, nação rubro-negra! Pelo amor de Deus, segura o coração e aumenta o volume, porque o que eu tenho para falar hoje não é apenas uma notícia, é um soco no estômago de quem honra esse manto sagrado. É absurdo, é monumental o que a gente tem que ouvir de quem um dia vestiu a camisa do maior clube do mundo. Preparem-se porque o clima tá fervendo nos bastidores e a minha indignação aqui transborda. E eu sei que a sua também vai transbordar. A bomba que tá parando o Brasil agora e revoltando cada centímetro da Gávea envolve o goleiro Hugo Souza. Sim, aquele que a gente viu crescer, que a gente apoiou quando era apenas uma promessa. O cara deu uma declaração que é uma verdadeira heresia para qualquer flamenguista. Após a vitória do Corinthians no Brasileirão, o Hugo, que agora parece ter sofrido uma amnésia conveniente sobre de onde ele veio, teve a coragem, a audácia de dizer que o período no Flamengo foi o pior momento da vida dele. Vocês têm noção da gravidade disso? O sujeito ganha Libertadores, ganha Brasileiro, é formado em uma estrutura de primeiro mundo e agora, vestindo a camisa de um rival, resolve cuspir no prato que comeu por anos. Ele disse textualmente: "O Corinthians apareceu no pior momento da minha carreira. Fez do pior momento da minha vida o melhor." Nação, para e pensa comigo. O Hugo Souza fala em pior momento, mas ele esqueceu que em 2020, quando o Diego Alves se machucou e o mundo parecia desabar, quem deu o suporte emocional, técnico e financeiro para ele virar o herói do Octa foi o Flamengo. Onde estava o pior momento quando ele parou o ataque do Internacional, no jogo decisivo do título? O Flamengo teve uma paciência monumental com esse rapaz. Quantos goleiros no mundo falham como ele falhou contra o São Paulo, entregando a bola no pé do atacante dentro da pequena área na Copa do Brasil e continuam recebendo salário astronômico em dia, apoio de psicóloga, estrutura de ponta e chances repetidas de ser titular? O Flamengo blindou o Hugo de uma forma que clube nenhum no mundo faria. Ele diz que o Corinthians o salvou, mas a verdade é que ele se afundou sozinho em Portugal. Foi rebaixado no Chaves num campeonato de nível técnico baixíssimo comparado ao nosso. E agora quer usar o manto sagrado como escada para ganhar carinho barato de torcida rival? Isso é pequeno, é mentalidade de quem não aguenta a pressão de ser gigante. O Flamengo não foi o pior momento da vida dele. O Flamengo foi o ápice que ele não teve competência de manter. É vergonhoso. Onde estava a gratidão quando ele levantava o troféu em 2020? O Flamengo deu tudo para esse rapaz. Deu vitrine, deu suporte, deu títulos que muitos jogadores históricos nunca sentiram o cheiro. E agora ele fala em voltar a sonhar grande lá no Parque São Jorge? O que é sonhar grande para ele? Esquecer que o Flamengo é o topo da cadeia alimentar do futebol sul-americano? E para piorar, o destino é irônico e cruel. Em 2026, ele se torna líder do elenco deles e ainda levanta uma Supercopa do Brasil justamente contra nós. Isso fere o orgulho de quem é rubro-negro de verdade. Ver um jogador que tratamos como joia se tornar um carrasco psicológico, usando palavras fortes para tentar apagar o seu passado. O que você, torcedor, sente ouvindo isso? É revolta ou é indiferença? Porque para mim é uma traição histórica à instituição que o alimentou desde as categorias de base. Se ele não aguentou o brilho do sol na Gávea, o problema não foi o clube, foi a capacidade dele de lidar com a grandeza monumental do Flamengo. Mas enquanto uns cospem no prato e fogem da responsabilidade, outros mostram o que é ter sangue de campeão e respeito por esse projeto vencedor. Vamos falar de Emerson Royal, porque essa notícia que acaba de sair é de uma importância colossal para o nosso planejamento de 2026. O Royal revelou em entrevista ao GE que recebeu propostas pesadíssimas para deixar o Flamengo agora, nesta janela. Propostas de fora, dinheiro alto, contrato em euro na mesa. E qual foi a postura do homem? A postura de quem sabe o tamanho do Flamengo e respeita o investimento que foi feito nele. Ele disse: "Tive proposta, mas decidi permanecer. Tenho mais para entregar. Tenho que provar para mim mesmo." Agora, olha o contraste de caráter e de visão de carreira, nação. O Emerson Royal custou 9 milhões de euros aos cofres do Mengão. Estamos falando de quase 60 milhões de reais investidos num cara que passou por Barcelona, Tottenham e Milan. Ele poderia muito bem ter aceitado essa proposta, pego o dinheiro e voltado para a zona de conforto da Europa para ser apenas mais um. Mas ele disse não. Ele olhou nos olhos da diretoria e do técnico Felipe Luiz e assumiu a responsabilidade. Isso é mentalidade de vencedor. O Royal sabe que se ele triunfar do Flamengo, ele vira lenda, ele vira imortal. Ele sabe que a lateral direita do Mengão é uma vitrine maior que muito time médio da Premier League ou da Série A italiana. Ele quer os 100%, ele quer sentir o Maracanã pulsando numa final de Libertadores vestindo o rubro-negro.
Enquanto uns fogem da pressão e reclamam do passado, o Royal abraça a cobrança e recusa fortuna para honrar o compromisso que assumiu. É esse tipo de jogador que a gente quer, o cara que entende que o Flamengo é o destino final, não uma ponte para outro lugar. E o Felipe Luiz está rindo à toa, porque a competitividade ali na lateral direita está ficando insana, do jeito que o Flamengo precisa para ser campeão de tudo. Além do Emerson Royal focado e comprometido, o técnico conta com Guilhermo Varela. O uruguaio é lateral de seleção, tem experiência de Copa do Mundo, mas infelizmente desfalcou o time no último jogo por conta dessas dores chatas no tornozelo. E é aí que o bicho pega. Quando o titular sai, a sombra da base aparece com uma força monumental. O jovem Daniel Sales tem figurado entre os relacionados e está pedindo passagem com uma fome que dá gosto de ver. O Daniel é cria do Ninho, tem o DNA da Gávea, não treme em clássico e já mostrou que se os veteranos bobearem, ele toma a vaga sem pedir licença. Essa dor de cabeça pro Felipe Luiz é maravilhosa, é o que faz um time ser imbatível. O Flamengo hoje tem um elenco tão profundo, tão qualificado que um jogador de 60 milhões de reais como o Royal precisa suar sangue e recusar propostas da Europa para não perder o lugar para o menino da base. Isso eleva o nível do treino, isso transforma o Flamengo em uma máquina de guerra. O Botafogo que se cuide, porque quem entrar ali na direita no domingo vai jogar por uma vida. E domingo, nação, não é apenas um jogo comum de campeonato, é quartas de final do Carioca, é o clássico contra o Botafogo, às 17h30, no Newton Santos. Eles adoram falar do tapetinho sintético deles, acham que o estádio deles vai nos intimidar, mas eles esquecem que o Newton Santos sempre foi o nosso salão de festas. O Flamengo entra nesse clássico com uma superioridade psicológica absurda. Nós temos o melhor elenco, temos um treinador que conhece cada palmo daquele gramado, e temos jogadores como o Royal, que estão com sangue nos olhos para mostrar por que decidiram ficar. O Botafogo vem mordido, mas o Flamengo vem com a força de quem não aceita nada menos que a destruição do adversário. É jogo de detalhe, é jogo de imposição física e técnica. E com Emerson Royal confirmado, motivado e focado após recusar o mercado externo, o nosso lado direito vai ser uma avenida de um sentido só, o sentido do gol deles. Vamos pra cima, vamos esmagar, porque o Rio de Janeiro tem dono e a gente vai provar isso mais uma vez dentro das 4 linhas. Em resumo, nação, temos um ex-jogador da base, o Hugo Souza, que resolveu atacar a própria origem de forma vergonhosa para ganhar aplausos de torcida rival, o que é lamentável e mostra que ele nunca entendeu a grandeza do clube. Por outro lado, temos um lateral de nível mundial, Emerson Royal, reafirmando que o Flamengo é o lugar onde ele quer fazer história, recusando a Europa para buscar a perfeição sob o comando de Felipe Luiz. O foco agora total no Botafogo, é guerra no Newton Santos, e o Mengão vai entrar no campo com quem realmente quer estar aqui, com quem respeita essa nação de 42 milhões de apaixonados. E se você quer continuar recebendo as notícias mais quentes, as análises mais profundas e viscerais e a verdade nua e crua sobre o nosso Mengão, você não pode ficar de fora dessa comunidade. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada. Não deixe o sistema te enganar com notícias rasas, venha para onde a notícia é verídica e o sentimento é de torcedor para torcedor. Curte esse vídeo, compartilha no grupo da família e comenta aqui embaixo o que você achou dessa fala do Hugo Souza. É ingratidão histórica ou ele tá certo em desabafar? Eu quero ver o fogo nos comentários. Pra cima deles, Mengão! O coração é rubro-negro e a vitória é nossa!